Salut les gars, comment ça va? Olá universalistas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universo Francês. Eu sou o professor Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as 10 expressões idiomáticas mais usadas do francês. São 10, na verdade, entre as mais usadas, porque a gente tem aí entre 100 e 150, que são as mais usadas no dia a dia na língua francesa. Aproveita o momento agora para se inscrever no canal, para ativar as notificações e poder acompanhar todo o conteúdo aqui. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdo todos os dias sobre língua francesa. Vamos então para a nossa lista de expressões e exemplos de uso dessas expressões idiomáticas em francês. Bora lá! Allons-y! Très bien, les gars. Expressão número 1, nós temos essa expressão muito usada que é avoir quelque chose sur le bout de la langue. Avoir quelque chose sur le bout de la langue signifie ne pas trouver un mot même si on le connaît. Un exemple de phrase: attends, j'ai son nom sur le bout de la langue. Se você estiver achando que é algo parecido com português, você acertou na mosca. Porque essa expressão nós temos em português também, que é ter algo, ter alguma coisa na ponta da língua, né? A palavra bout pode ser ponta, final. Então é nesse sentido, ter algo na ponta da língua, avoir quelque chose sur le bout de la langue. A segunda expressão que a gente tem hoje aqui, que é poser un lapin. Poser un lapin. Ao pé da letra, gente, colocar um coelho. Então, o que significa isso, né? Colocar um coelho. Como assim? Olha só a definição. Ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne. Ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne. Ou seja, não ir a um encontro sem avisar a pessoa. Aqui temos um exemplo. Oui, c'est vrai, il m'a posé un lapin. Em português, a gente tem um equivalente para essa expressão que significa dar o cano ou dar um bolo. A gente tem essas duas, né? Você marcar algo com alguém e não comparecer a esse compromisso. Em francês é poser un lapin. Aí você pode se perguntar, mas não faz nenhum sentido colocar um coelho. Bom, em português também, né? Dar um bolo, dar o cano. Bom, dar um bolo, eu gosto de bolo. Para mim seria algo muito gostoso, muito bom. Então, não faz nenhum sentido dar o bolo ser algo ruim. É porque as expressões idiomáticas, elas têm umas construções muito particulares, tá? É o mesmo que você vê agora aqui na expressão 3, que é raconter des salades. Raconter des salades. Ao pé da letra, contar saladas. Isso significa o quê? Raconter des mensonges. Mentir. Contar mentiras ou mentir. Olha só o exemplo que a gente tem aqui. C'est fini, il ne me raconte que des salades. Ou seja, acabou. Ele só me conta mentiras. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um ne e um que. Ele não serve para negação. Esse ne e que, ele representa uma restrição. Ou seja, quando você tem um ne e o que, seria o somente, ou o só. Ele só me conta mentiras. C'est fini, il ne me raconte que des salades. Passando para a expressão 4, que é se noyer dans un verre d'eau. Se noyer dans un verre d'eau. Que ao pé da letra seria se afogar num copo d'água. Être incapable de faire face aux difficultés. Ou seja, ser incapaz de encarar as dificuldades. Então perceba que não é necessariamente equivalente àquela nossa expressão fazer tempestade num copo d'água. Para a gente, o fazer tempestade num copo d'água é uma pessoa ser dramática demais e exagerar. Aqui, o copo d'água não tem a ver com o exagero, com o dramatismo. Tem a ver com a incapacidade, a dificuldade de encarar os problemas, tá? Olha só o exemplo que eu escrevi aqui de frase. Elle m'appelle pour avoir des conseils
parce qu'elle se noie dans un verre d'eau tout le temps. Ou seja, ela me liga, ela me chama para ter conselhos, porque ela se afoga num copo d'água o tempo todo. Ou seja, ela não consegue encarar os problemas, ela tem dificuldade em encarar os problemas. A expressão 5 é avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Ou seja, ter um coração de alcachofra. Significa o quê? Tomber amoureux ou amoureuse tout le temps. Significa se apaixonar o tempo todo. Então, uma pessoa que tem um cœur d'artichaut é aquela pessoa que qualquer hora ela se apaixona. Hoje ela se apaixonou por alguém, fala de alguém que já está amando a pessoa. Daqui 2, 3 semanas ela está apaixonada por uma outra pessoa, etc. Então, é essa expressão avoir un cœur d'artichaut. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês que c'est compliqué, elle a un cœur d'artichaut. C'est compliqué, elle a un cœur d'artichaut. Ou seja, é complicado, ela tem um coração de alcachofra. Um cœur de pierre é o contrário do coração de pedra, né? Esse aqui é uma pessoa que, na verdade, se apaixona o tempo inteiro. A expressão 6, pessoal, é boire comme une éponge. Boire comme une éponge. Aqui a gente fala rapidinho tudo junto, ó. Comme une éponge. Boire comme une éponge. Literalmente, beber como uma esponja. Em alguns lugares do Brasil eu já vi isso. Nossa, ele parece uma esponja, ele bebe muito, né? É isso mesmo, a expressão significa boire beaucoup. Beber muito. Olha só essa frase que eu coloquei para vocês. Il va mal ce matin. Hier, il a bu comme une éponge. Ele não está bem, ele está passando mal nessa manhã. Ontem ele bebeu como uma esponja. Vocês percebam que eu estou conjugando os verbos aqui, né? Nos outros eu fiz a mesma coisa aqui. O boire, eu conjuguei ele no passado, no passé composé. Então a gente tem il a bu comme une éponge. D'accord? Vamos para a expressão 7. Être gai comme un pinson. Être gai comme un pinson. Ser feliz como um passarinho. Pinson é um tipo de passarinho. E essa palavra gay, pessoal, sim, ela parece com a palavra gay, né? Ela também pode significar uma pessoa homossexual, tá? Mas ela significa alegre, como também em inglês significa alegre, né? Mas ela teve uma carga muito forte no inglês, né? E quase não é usada mais nesse sentido. Em francês até se usa no sentido de alegre, né? Então tá ali, ó. Être très joyeux ou joyeuse. Ser muito contente, uma pessoa muito alegre, contente, né? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Aujourd'hui, il est gai comme un pinson. Il est gai comme un pinson. Né? Ou seja, hoje ele tá feliz como um passarinho. E novamente eu conjuguei o verbo, né? Olha o être aí, né? E coloquei il est, tá conjugado no presente. Então, essas expressões, pessoal, tô colocando aqui ela de maneira geral, né? Être gai, só que você precisa conjugar quando você vai fazer uma frase. Né? Você não consegue, você não pode, vai ficar incorreto se você não conjugar o verbo. Expressão 8. Avoir l'estomac dans les talons. Avoir l'estomac dans les talons, que ao pé da letra seriam ter o estômago nos calcanhares. Essa acho que é fácil a gente entender, né? Tem a ver com comida, com fome. E aí tá a definição, avoir très faim, ter muita fome, estar com muita fome. Então a gente diz assim, je n'ai pas eu le temps de déjeuner, j'ai l'estomac dans les talons. Eu não tive tempo de almoçar, eu estou com o estômago nos calcanhares, né? Muita gente talvez reconheça a palavra talon por causa do sapato de salto, né? Que é chaussure à talon, mas é porque o salto é a extensão do calcanhar, né? Então tem a mesma palavra em francês. É na parte de trás do sapato, então a gente usa a mesma palavra talon, né? O chaussure à talon, então é a mesma palavra talon. Eu confesso não me recordar agora se em português nós temos um equivalente, né?
Não sei se a gente fala com estômago nos pés. Tem alguma coisa com estômago aí. Se você souber, escreva aqui nos comentários. Eu não estou lembrado agora. Frase 9, uma frase muito usada quando faz frio lá, que é faire un froid de canard. Faire un froid de canard. Fazer um frio de pato. Faire un froid de canard signifie faire un froid intense, glacial. Ou seja, um frio muito forte, um frio intenso. Os lagos estão congelando, os rios estão congelando e os patinhos estão ainda no meio do gelo ali, entre um pedaço e outro que não está congelando. Ele ainda está nadando. Ou seja, o pato ele consegue nadar em temperaturas muito, muito baixas, né? Então, aí eles falam essa expressão mesmo. Então, olha aqui o exemplo que eu dei para vocês. Oh là là, il fait un froid de canard. Oh là là, que é a expressão muito usada pelos franceses, né? Tipo, oh, nossa. Ou o mineiro falaria um nous, né? Faz um frio de pato, tá fazendo um frio de pato. Tá? E para terminar, a gente tem a expressão couper les cheveux en quatre. Couper les cheveux en quatre. Ou seja, ao pé da letra, cortar os cabelos em quatro. Aí você fala, como assim, né? A definição seria être trop précis, donner beaucoup de détails. Ou seja, ser muito preciso no que você vai dizer, dar muitos detalhes. Quem é meticuloso, detalhista, né? Eles usam essa expressão. Então, por exemplo, elle coupe toujours les cheveux en quatre. Ela corta sempre os cabelos em quatro, significa mais ou menos, ela é muito meticulosa, ela é muito detalhista, né? Ela vai profundo no assunto. Ou seja, é alguém que não faz nada superficial e vai fundo no assunto. A expressão é couper les cheveux en quatre. Très bien! É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Peço novamente para que você se inscreva no canal e também que vá lá no Instagram. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, escreva aqui nos comentários. E eu fico então por aqui. Au revoir!